Vamos lá? Não vamos perder tempo não. Vamos lá, vamos começar a correção. E a questão 3 dessa página. Temos aqui o seguinte: em cada um dos triângulos, retângulos, determine o que se pede. Então, na letra B, temos o cosseno de C, o seno de B e a tangente de C. Não acredito que vocês não tenham dificuldade de resolver isso. É só lembrar o que é o seno, o que é cosseno, qual é a razão referente a cada uma delas, não é isso? O cosseno é o que? O cateto adjacente sobre medida da hipotenusa. O seno é o cateto oposto sobre medida da hipotenusa. E tangente é o que? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. São essas as razões que nós temos. Então, de posse dessas razões, o restante fica bem fácil. Então vamos lá. Seno do ângulo C. Então eu tenho aqui o ângulo C. Ó. Esse é o ângulo C. Esse é o ângulo B. Então vamos lá. Está sendo sim. Então eu tenho aqui, ó, cateto AC e AB. A hipotenusa é BC. Ok? Então, cosseno de C. Cosseno é o cateto adjacente sobre medida da hipotenusa. Então, C, o cateto adjacente a ele é 3. Não é isso? Correto? Pronto. Sobre medida da hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 3 raiz de 5. Então, você tem 3 sobre 3 raiz de 5. Mas, gente, não esqueçam que radical no denominador, a gente tem que fazer o quê? Racionalizar. Mas antes aqui a gente pode simplificar, ó. Esse 3 por esse 3, aí vai ficar 1 sobre raiz de 5. Vamos aqui, ó, racionalizar. Quem é o fator racionalizante? Quem me lembra aí? Isso. Então, vamos multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 5. E aí ele vai ficar aqui, ó, raiz de 5 sobre raiz de 25. Ou raiz de 5 ao quadrado, como vocês quiserem. Então, vai... Pronto, acabou. Raiz de 5 sobre 5. Esse é o cosseno de C. Então, não esquece, por favor, porque toda vez vocês aprenderam justamente para chegar em certas situações não ficarem dependentes. Por isso que conteúdo de matemática é sempre um pré-requisito para o outro. Vamos lá. Próxima questão, ou próxima letra. Seno de B. Seno do ângulo B vai ser igual ao quê? Seno é o cateto oposto sobre medida da hipotenusa. Então, seno de B é o quê? É o cosseno, não é isso? De C. Lembra que nós comentamos sobre isso? Então, o seno do ângulo B é o cosseno do ângulo C. Então, ó, se você reparar, o seno do ângulo B vai ser o quê? 3 sobre 3 raiz de 5. E nós já fizemos aqui, ó, o cálculo. A gente já sabe qual é a resposta. Qual é a resposta do seno de B? Raiz de 5 sobre 5. Então, a gente não precisa fazer todo o cálculo mais uma vez. E a tangente do ângulo C, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vamos lá. Isso, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então eu tenho 6 sobre 3, que vai dar o quê? 2 inteiros, não é isso? Então tangente do ângulo C vai ser 6 sobre 3, que é igual a 2. Pronto. Questão fácil, fácil.
No triângulo retângulo ABC, a hipotenusa mede 17 e o seno de B é 15 sobre 17. Não é isso? Então, ó, seno de B é 15 sobre 17. Quer dizer, seno de B é cateto oposto sobre medida da hipotenusa. Quer dizer que esse cateto aqui mede 15, ó. Para ficar esse 15 sobre 17. Determine o cosseno de B. Cosseno de... Nem precisava isso tudo aqui. Ele só quis tentar confundir a gente. Quem é o cosseno de B? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem vai ser o cosseno de B? Acabou. Só isso. 8 sobre... A hipotenusa é 15? A hipotenusa é 17. E ele confundiu você, né? 8 sobre 17. Acabou. Nada demais aí nessa questão. Questão de número 4. Nos triângulos retângulos, determine x e y. Vamos lá. Letra A. Se eu quiser, na questão 4, começar pela letra x e eu usar esse 3 aí, o 3 é um cateto oposto ao ângulo de 30 graus, não é isso? É isso que eu quero que vocês aprendam a observar. Eu quero determinar o valor de x. Eu não posso determinar o valor de x e y ao mesmo tempo. Então eu posso usar uma das medidas que tem valor numérico, que não seja uma outra incógnita, portanto eu tenho esse 3 aqui, e eu verifico que esse 3 é um cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, cateto oposto e x é uma hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é o que mesmo? Seno, cosseno, tangente. Brena respondeu aqui. Cateto oposto sobre medida da hipotenusa é seno, cosseno ou tangente? É seno. Então, eu vou calcular o seno de 30 graus. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre medida da hipotenusa, que é x. E aí eu vou lá naquela tabelinha 1, 2, 3, dos ângulos notáveis. Vocês estão com exercício ou com livro em mãos, vocês não precisam ficar o tempo inteiro construindo, mas é bom para poder memorizar. E vai lá e consulta. O seno de 30 graus é meio, não é isso? Então eu vou ter aqui, ó, substituo 3 sobre x. E aplico, ó, a lei fundamental das proporções. X vezes 1 dá x, 3 vezes 2 dá 6. Já descobri o valor de x. Falta descobrir o valor de y. Y é o quê? Cateto adjacente. O professor não entende esse negócio ainda de cateto oposto e cateto adjacente. Gente, adjacente significa vizinho, que está imediatamente ao lado. E o oposto quer dizer que é lado contrário a esse ângulo. Então, o 3 é um dos lados do triângulo que está ao contrário do ângulo de 30 graus. E y é imediatamente vizinho ao ângulo de 30 graus. Então, ele é cateto adjacente. Cateto adjacente e cateto oposto, que é o ângulo 3, é tangente. Mas você já tem o valor de x também. Eu posso usar também o valor de x? Pode. Você sabe que o valor de x é 6. Então, cateto adjacente e medida da hipotenusa é cosseno. Então, aqui você pode usar qualquer uma das duas fórmulas. Ou o cosseno ou a tangente. Tanto faz. As duas vão chegar no mesmo resultado. Então, se eu pegar aqui, ó, o lado 3, que mede 3, que é o cateto oposto, e y, que é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, eu vou trabalhar com o cosseno do 30 graus. Cosseno de 30 graus vai ser 3 sobre y. Aí eu vou lá na minha tabelinha e vou consultar quem é o cosseno de 30 graus.
O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Substituo. Vamos lá. E eu venho aqui, ó. Raiz de 3y vai ser igual a 6. Não é isso? Deixa eu dar uma ampliada aqui. Aí vai ficar y vai ser igual a 6 sobre raiz de 3. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Racionalizar. Aqui vai ficar 6 raiz de 3 sobre raiz de 3 ao quadrado ou 9, como você quiser. Então vai ficar 6 raiz de 3 sobre 3. Ó. Não é isso? E aqui simplifica, vai ficar 2. Resultado, o valor de y, 2 raiz de 3. Letra B, temos aqui o seguinte. Eu tenho um ângulo de 60 graus. Y é um cateto oposto. Raiz de 5 é a hipotenusa. X é um cateto adjacente. E aqui, raiz de 5 continua sendo hipotenusa. Então aqui eu vou usar o seno e o cosseno para encontrar qualquer um das duas. Vamos lá, vamos começar por x. X é cateto adjacente a um ângulo de 60 graus. Cateto adjacente é o quê? Cosseno de 60 graus é igual a x sobre raiz de 5. Tá aí. Vou lá na tabela dos ângulos notáveis e procuro quem é o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é o seno de 30 graus. É meio. Ó, 1 sobre 2. Vai ser igual a x sobre raiz de 5. Então vai ficar assim, ó, 2x é igual a raiz de 5. X vai ser igual a raiz de 5 sobre 2. Pronto, já encontrei o valor de x. Y. Y, nós temos que, em relação a esse ângulo de 60 graus, o y é oposto. A raiz de 5 continua como hipotenusa. Então, cateto oposto em medida da hipotenusa é seno. Seno de 60 graus vai ser y sobre raiz de 5. E aí eu vou lá de novo na minha tabelinha e procuro na tabela dos ângulos notáveis quem é o seno. Lembrando uma coisa importante, gente, não vá usar aquela tabela maior quando os ângulos são notáveis. Ângulos de 30, 45 e 60, vocês vão usar a tabela dos ângulos notáveis. Você só vai substituir esse seno de 60, por um acaso, se a questão determinar para você, olha, o seno de 60 graus é igual a 0, alguma coisa, ok? O que ele colocar. Você só vai poder fazer isso se a questão determinar que você substitua já direto. Então, por exemplo, o seno de 60 graus, olhando pelaquela tabelinha maior, é 0,866. Aí, se ele colocar dessa forma, você substitui. Se ele não colocar, é sempre a tabela de ângulos notáveis. Então, quem é o seno de 60 graus? Vou lá na tabelinha, é raiz de 3 sobre 2. Então, eu substituo raiz de 3 sobre 2 igual a y sobre raiz de 5. E aqui vai ficar assim, ó, 2y. Raiz de 5 vezes raiz de 3, eu posso multiplicar. Vai ficar raiz de 15. Correto? Então, y vai ser igual a raiz de 15 sobre 2. E acabou aí. Vamos lá, letra C. Letra C, eu tenho um ângulo de 45 graus e não tenho o valor de y. Y deve ser hipotenusa aqui, ó. Vou até colocar aqui. No de vocês veio o y aqui? Ou tá... Pronto, então coloca aí embaixo. Aquele que é x e y.
Então y deve... O único lado que sobrou aí foi a hipotenusa. Então coloca ele aí. Tem um monte de falha nesse livro. É um erro que tem que ser feito a correção. Bora lá. Temos o seguinte. X aí em relação ao ângulo de 45 graus, não é isso? Ele é um cateto oposto a esse ângulo. E y é a medida da hipotenusa, está oposto ao ângulo reto. Então vamos lá. E esse 10 é um cateto adjacente ao ângulo de 45 graus. Então, para eu encontrar o valor de x, eu vou usar tangente. Tangente porque é cateto oposto e o 10 é cateto adjacente. Então, tangente de 45 graus vai ser cateto oposto, x, sobre o cateto adjacente, que é 10. Vou lá na tabelinha dos ângulos notáveis e procuro quem é a tangente de 45 graus. 1, não é isso? 1 vai ser igual a x sobre 10. E aí? X vai ser igual a quê? X vai ser igual a 10, não é isso? Vamos para y. Substituindo y a hipotenusa. 10 é cateto adjacente. Então, vou trabalhar com cosseno. Cosseno de 45 graus vai ser igual ao cateto adjacente sobre medida da hipotenusa, que é y. Quem é o cosseno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2, não é isso? Substituindo, raiz de 2 sobre 2 é igual a 10 sobre y. E aí eu faço aqui o cruz credo. Raiz de... Oi? Vai o quê? Será? Vamos ver? Aqui eu vou ter o quê? 20 sobre raiz de 2. Acho que não. Aqui a gente vai ter que racionalizar. Quem é o fator racionalizante? Raiz de 2, não é isso? Aí vai ficar 20. Eu vou fazer direto aqui por causa do espaço. Aliás, dá 20 raiz de 2 sobre 4. Aí vai ficar 20 raiz de 2 sobre 2. Aqui eu simplifico, fica 10. Então, resultado 10 raiz de 2. Tá aí. Uma topógrafa instala teodolito a uma altura de 1,70 m do solo e observa o topo da torre de um gerador eólico sob um ângulo de 60 graus. O teodolito, vocês já viram esse teodolito na rua? Geralmente vocês veem quando estão construindo estrada, reformando essas coisas assim, pista. Tem sempre aquele rapaz que fica com um aparelhozinho na beira da pista, ele fica medindo. É isso daí. Ele utiliza essas razões, só que é bem mais automático, porque quando o engenheiro pega para poder fazer os cálculos, ele utiliza muito aí, ó, as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, aquele teodolito, ele justamente, ele consegue medir o ângulo. E aí, para poder sair tudo certinho, ele vai jogando, fazendo os cálculos. Para quem quer ser um engenheiro aí civil ou arquiteto,
qualquer coisa parecida, vai utilizar muito isso daí. Então, o teodolito e a torre estão apoiados sobre o mesmo plano a 80 metros distantes um do outro. Então, já tem aqui a distância. Calcule o valor aproximado da altura da torre, considerando raiz de 3 igual a 1,7. Então, aproximadamente 1,7. Ele quer que você substitua ao final de tudo. Bom, ele quer a altura de toda a torre. Então, a altura de toda a torre vai ser essa daqui. Ele já tem aqui 1,70 m. Significa que aqui eu tenho 80. Esse ângulo daqui que ele disse que é de 60 graus. Eu só tenho que saber essa medida daqui, ó. Que aqui para cá eu já tenho, que é 1,70 m. Daqui para cá eu vou chamar de x. E aí esse valor de x eu vou usar qual das razões trigonométricas para poder determinar esse valor? Ângulo de 60. Tá vendo aqui? X, que é um cateto oposto. Lembre-se que aqui ó, é um ângulo reto, está formando esse triângulo retângulo. Ele é um cateto oposto. E esse 80 aqui, ele é um cateto adjacente. Muito bem, Brenda, é tangente. Então vamos lá. Tangente de 60 graus vai ser igual ao cateto. Questão 3 da página 61. Posso sim. Posso também. É assunto, faz parte do assunto. Vamos lá. Tangente de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto, ou x, sobre o cateto adjacente, que é 80. Tá aí. Vou lá na minha tabelinha, procuro tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus é raiz de 3, que vai ser igual a x sobre 80. E aí vai ficar o quê? X é igual a 80 raiz de 3, não é isso? E ele disse, olha, substitua a raiz de 3 por 1,7. 80 vezes 1,7. Me diz aí qual o valor desse produto. Oitenta vezes 1,7 dá quanto? 136. E aí eu posso dizer que a altura dessa torre eólica é de 136 metros? Não. Qual é a altura então? Eu vou ter que fazer o que para encontrar a altura? Lembre-se que, ó, esse 136 que nós descobrimos é essa medida daqui, ó. Isso, eu tenho que somar as duas medidas. Então, cuidado com questões desse tipo, viu? Para não cair na pegadinha. Eu tenho mais 1,70 m, porque ele quer a altura dessa torre eólica. Entendeu? Então, mais... Não vou botar aqui mais, não. Vou botar aqui, ó, altura. Altura da torre. Cento e 136, que é o valor de x, mais 1,7. Total de 137,7 metros. Essa é a altura da torre eólica. Nota aí, vamos para a próxima.
Saindo, posso? Vamos lá. Dentro de um depósito, alguns trabalhadores fazem carregamento de um caminhão e utilizam uma rampa de acesso para que a empilhadeira possa realizar o trabalho conforme mostra a imagem a seguir. De acordo com a imagem, qual é o ângulo de inclinação dessa rampa? Então, ele está querendo saber isso aqui, ó. A gente pode chamar esse ângulo de inclinação de alfa. Aí você vai dizer aqui, mas como é que eu vou saber? A gente vai pegar e vai formar um triângulo retângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo tem as seguintes medidas, ó. Qual é a altura dele? 0,6 raiz de 3, não é isso? Está aqui do lado. 0,6 raiz de 3. Isso daqui vai ser um cateto. E esse daqui é a hipotenusa, que é 1,2 raiz de 3. Aí você vai dizer assim, mas e essa medida aqui de 148,81 milímetros? Não serve para nada aí. Eu quero saber esse ângulo aqui. E aí você vai observar o seguinte. Eu tenho essas duas medidas. Eu tenho o cateto, tá vendo aqui? Oposto, não é isso? Ao ângulo alfa. E tenho medida da hipotenusa. Cateto oposto sobre medida da hipotenusa é o quê? Então vamos lá. E é justamente isso que eu vou fazer. Seno do ângulo alfa, que eu vou ter que descobrir quem é, vai ser cateto oposto 0,6 raiz de 3 sobre 1,2 raiz de 3. Aqui eu já vou logo eliminando. Esse raiz de 3 sobre raiz de 3 dá 1. E aí você vai observar que ficou aqui, 0,6 sobre 1,2. Gente, quando tiver a mesma quantidade de casas decimais, só basta tirar a vírgula. E aqui eu simplifico. Por 6 vai dar 1 sobre 2. O seno do ângulo alfa é meio. Aí você vai lá e consulta a tabela. Qual é o ângulo, qual é o seno de um ângulo cujo resultado é meio? É o seno de qual ângulo que é meio? Pronto, acabou. Vocês descobriram. Alfa é igual a 30 graus. O que é que vocês mais têm dúvidas em relação à métrica? Aqui uma questão boa. Questão de vestibular aí, ó. Que é uma questão que parece ser complicada, mas não é. Ele pergunta aqui, ó, se os catetos de um triângulo retângulo T medem respectivamente 12 e 5, então a altura T relativa à hipotenusa é. Como é que vocês fariam essa questão aqui? Esse triângulo é retângulo. Qual seria a fórmula mais adequada? Olha só aqui, ó. Como é que vocês fariam essa questão? Ele é um triângulo retângulo. Aqui. Esse lado de cá é x, seria a hipotenusa. Eu já sei que esse triângulo retângulo aqui ele é pitagórico. Eu sei que o valor de x é 13. Aos poucos vocês vão memorizando os pitagóricos, que estão bem na cara. Então, por exemplo, eu teria que encontrar primeiro esse valor de x aqui para depois encontrar esse h. Então, o valor de x, que é a hipotenusa, seria o quê? X ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado.
Então, x ao quadrado vai ser igual a 25 mais 144. X ao quadrado vai ser igual a 169. Eu já sei que a raiz quadrada de 169, como eu falei para vocês, ó, ele é um triângulo retângulo pitagórico. É 13. Mas eu não quero o valor de x. Esse valor de x ele vai me auxiliar apenas. Eu quero o valor de h, que é a altura relativa à hipotenusa. Esquece projeção por enquanto. Projeção, Eduardo, é só usar as fórmulas. É só usar as fórmulas. Isso, Brenda. AH igual a BC. Você já tem quem é o A, que é esse valor de x aqui, que é 13. Você vai usar essa formulazinha. AH igual a BC. Eduardo, é questão só de usar a fórmula. Não tem nada demais. Então, AH igual a B vezes C. O A eu descobri, 13. Então, 13H é igual a B vezes C. 5 vezes 12. Não é isso? Então, H vai ser igual a 60 sobre 13. Olha aí. Letra E.